insistência nas mesmas coisas, padrões ritualizados, rotinas, rituais de saudações, persistências nos mesmos caminhos. Essa insistência na uniformidade se refere a padrões complexos e rígidos de comportamento, que forma essa classe dos comportamentos repetitivos, que é um dos critérios de diagnóstico para o transtorno do espectro autista. Meu nome é Camila Borges, eu sou autista, sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre esse critério de padrões rígidos e insistentes na mesma coisa. Alguns estudos sugerem que essa insistência na uniformidade, ela inicialmente atua como uma forma de autorregulação, que isso serviria para restringir e controlar o ambiente, diminuindo a ocorrência de imprevistos, ansiedades e medos que poderiam ocorrer em determinado evento rotineiro. Essa capacidade de autorregulação anda conjuntamente com as funções executivas, que é a capacidade de inibir comportamentos, um conjunto de processos cognitivos que trabalham na capacidade atencional, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva. Então, esse conjunto de características, eles compõem essa questão de uma flexibilização de pensamento que uma pessoa desenvolve ao longo da sua vida. E é em uma dessas partes que a pessoa autista apresenta dificuldade, apresenta os déficits nas funções executivas e a autorregulação. Então, por isso que as pessoas autistas têm essa outra forma de reagir, de lidar com eventuais situações cotidianas. Então, por exemplo, em uma mudança de rotina repentina, uma pessoa não autista ela pode reagir de forma equilibrada e ela pode não ter muito prejuízo em relação a isso. Essa mudança pode ser apenas um evento comum, mas uma pessoa autista que se depara com uma mudança de rotina, ele vai ficar um pouco desajustado porque o ciclo que estava em seu planejamento foi quebrado. Então, mesmo que seja uma coisa pequena, esse desajuste no padrão pode causar bastante desconforto, porque aí aconteceu um imprevisto, essa pessoa teve mais ansiedade do que o comum, ela sentiu medo, não estava preparada para aquela situação. Algumas pessoas autistas podem reagir de uma forma não comum ou um pouco exagerada a determinadas mudanças, por exemplo, até mesmo embalagens de alimentos que o fabricante mudou e essa pessoa pode sentir bastante desconfortável com essa mudança, seja pela cor ou qualquer detalhe na embalagem desse produto. Enquanto outras pessoas nem percebem que houve uma mudança na embalagem, pode passar completamente despercebido. Para vocês terem uma ideia um pouco melhor de como esse desconforto por uma mudança de rotina ou de padrão, é como se alguém chegasse em você e falasse: precisamos conversar, mas amanhã. Como que você reage a esse tipo de iniciativa de uma conversa? A maioria das pessoas apresentam bastante ansiedade nessa simples frase: precisamos conversar. Então, é mais ou menos isso que acontece. Quando algo foge da rotina, é como se alguém estivesse falando que precisa conversar porque algo vai sair da rotina, mas ninguém avisa. É do nada. Acontece a mudança e você reage, sei lá como. Essa fixação não se dá apenas por eventos que acontecem durante o dia. Pode também ser movimentos motores, questões sensoriais, músicas que você escuta repetidas vezes, ou até mesmo um padrão de roupa. É muito ruim quando eu vou comprar uma roupa e na maioria das vezes eu quero ela assim, de uma cor só, sem nenhum detalhe. Aí às vezes eu vejo uma roupa e tá
lá, perfeita, linda, aí você vira, tem um Mickey enorme atrás da roupa e estraga toda aquela roupa que era quase perfeita. Eu tenho uma caneca que eu diria que ela é universal, no sentido de que não importa que tipo de bebida eu vou beber, que eu vou usar ela, em 90% das vezes. Seja café, água, suco, qualquer coisa, eu vou direto nessa caneca. E se ela quebrar, eu nem sei o que eu vou fazer, porque eu iria ficar muito triste se ela quebrasse. Quando eu vou na casa de alguém que não tem essa caneca ou em algum outro local, eu não vou fazer nenhum escândalo, eu não vou deixar de beber água ou suco porque não tem essa caneca. Mas onde eu moro tem essa caneca, então eu tenho esse padrão e de utilizar ela na maioria das vezes. Parece que fica mais satisfatório consumir usando ela do que um outro copo. E diariamente a gente lida com pequenas mudanças que estão fora do nosso controle. E às vezes isso é bem desagradável porque não tem como a gente controlar o mundo não tem como ser perfeito para cada um, cada pessoa vai querer de uma forma diferente. E apesar disso, é bem complexa essa situação. Eu não tenho como controlar a rotatividade de funcionários do lugar onde eu trabalho, não tenho como controlar a agenda de pacientes que entram ou saem da minha grade horária. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de Lego. Então eu construía uma casa, uma cidade e tinha alguns bonecos. E era muito bom porque eu controlava tudo da maneira que, do padrão que eu achava que era necessário para o funcionamento daquela brincadeira. Era muito sem perceber, porque quando criança a gente não tem esse conhecimento. Eu fazia brincadeiras padronizadas e ritualizadas de forma que eu controlasse e não tinha imprevisibilidade na minha brincadeira, porque naquele mundo, né? Porque eu que estava fazendo tudo. Então não tinha como sair fora do controle e ter um desajuste. Mas a vida real não é um Lego, que a gente monta e desmonta e faz o que quer. Falando nisso, aconteceu uma coisa bem interessante. Recentemente eu estive em Goiânia e eu não conheço muito, eu andei pouco por lá, mas no pouco que eu andei, as ruas eram muito retinhas e lineares e tinha um parque que tinha as cadeiras uma do lado da outra, retinhas, e aquilo era tão agradável de se ver. As pessoas perguntavam, minhas amigas, se eu estava gostando e o que eu mais comentava era: nossa, como essa rua é reta, como essa rua é perfeita, não tem uma curva, não tem uma cadeira fora do lugar. É incrível. Nem sempre tem como a gente prever o que vai sair da rotina e do planejado. Então, se você conhece algum autista ou tem um filho autista, uma criança ou adulto, qualquer idade, mas se você conhece alguém autista e se você sabe que vai sair algo do planejado, avisa com antecedência, porque essa pessoa ela vai se preparar, mesmo que ocorra um desagrado, essa pessoa vai se preparar para aquela mudança de acontecimento. E se acontecer de forma imprevisível, você pode acolher essa pessoa e acalmar, falar que vai ficar tudo bem, se tudo for ficar bem mesmo, e não punir essa pessoa por estar em sofrimento por conta de uma mudança de rotina, porque a mudança de rotina em si já é bastante desagradável. Eu já vi muitas pessoas agindo de uma forma muito ruim com pessoas que estão lidando com dificuldade por conta de ter mudado a rotina de alguma maneira. Então, é muito aversivo essa forma, essa falta de compreensão, de empatia com a pessoa que está sofrendo por uma coisa pequena, que não é pequena, é enorme. É tão desagradável que não é à toa que isso faz parte de uma característica de um transtorno.
Então não é frescura, não é birra, não é mimo, é por conta de toda essa complexidade que é o funcionamento do cérebro autista, a dificuldade de autorregulação e nas funções executivas. À medida que a pessoa autista vai se desenvolvendo e se tornando mais autoconfiante, essas mudanças de rotina podem prejudicar de uma forma menos intensa, porque mesmo que de forma não previsível, ela talvez esteja apta para lidar com essa mudança, por conta de ter aprendido repertórios de comportamento, controle emocional e como lidar com essas mudanças bruscas de rotina. Por que a gente gosta tanto de rotina? É porque é previsível. E para não sair da rotina, se inscreva no canal e curta esse vídeo. E você, como que você reage a uma mudança de rotina? Diz aí pra mim se você acha tranquilo ou se é desagradável também. E enfim, até a próxima!